Muito obrigada. Justamente nesse momento em que ela anunciou e leu tudo, acaba que a luz, a eletricidade sumiu na minha casa. Eu conseguia me ver aqui na tela, mas eu vi todo mundo congelado. Aí eu falei, alguma coisa não está dando certo, mas por sorte vocês conseguem me ver, porque ainda estou sem eletricidade, eu estou me conectando no celular. Bom, vamos começar. Nós já estávamos falando sobre os assuntos de memória, visibilidade, memória, lembranças, perdas, e é isso que eu gostaria de falar hoje, porque é um tema muito complexo, lembrar ou não, recordação ou não. Nessa época de pandemia, eu estava me questionando por que eu nunca soube que houve uma pandemia em 1918? Porque eu nunca li um romance sobre isso no 1918. Eu conheço esse período, eu conheço a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e tudo mais, mas nunca me contaram que aqui também morreu muita gente. E eu não sei como isso impactou meu avô, minha mãe, porque já não estão vivos, mas eu gostaria muito de saber o impacto que isso teve nas pessoas. Essa questão do esquecimento e da memória, das lembranças, são muito importantes. E o meu título está relacionado com esse legado, porque as coisas que podemos saber do passado, daí também conseguimos a nossa força e sabemos muito bem que nós somos, que as mulheres fizemos todas as mudanças, e a Sônia Montanha falou justamente isso, somente com as palavras. E eu fiquei pensando muito nisso, e é verdade, o movimento dos trabalhadores, dos camponeses, as ocupações de terra, o pessoal dominando as estradas, e nós temos somente a crítica, temos a proposta, temos. Estamos convencidos, e as pessoas estão convencidas, e assim vamos mudando as coisas. É muito, muito importante. E acontece que nesta pandemia, tem uma coisa que não funcionou no início, porque a primeira lenda foi uma mulher chinesa que era culpada. Foi ela que deu início à pandemia, não é? Ela comeu aquele morcego, e agora o pessoal sabe que não é verdade. O pessoal não acredita nisso. Da mesma forma que as pessoas acham que Eva comeu a maçã e trouxe o mal para a humanidade, esta pandemia, isso não funcionou, não. A mulher chinesa acabou não sendo a culpada, mostraram até fotos dela. Ela não acabou sendo a iniciadora de todo este mal. E eu queria contar para vocês que, na verdade, eu sou de uma cidadezinha que tem pouca memória. Melhor dito, eu acho que todos temos uma memória seletiva, né? Nós lembramos de algumas coisas e outras coisas nós esquecemos. Vocês sabem que eu sou do Paraguai e a Noronha Guarani, 80% da população fala o Guarani. 20% não fala o Guarani. E não sabemos por quê, porque o último censo não deu certo. Não é muito exato. Talvez daqui a 2 anos a gente saiba a verdade. Mas, de qualquer jeito, eu queria contar para vocês um pouco sobre o processo de aprender a lembrar, aprender a achar, a encontrar. E não é sempre um produto de um grande estudo, às vezes é só por acaso. E acontece que nós sabemos que as igualdades são muito importantes. Não é que são iguaizinhos, nós somos diferentes, mas iguais, não, igualdade no sentido de ter os mesmos direitos e não ser idênticos. Isso é uma coisa. E outra coisa, é claro, você sempre brinca com essas palavras de ser similares ou idênticos. Então, nós queremos construir o futuro, mas o futuro sem memória e sem história é muito difícil de ser construído. Porque as identidades, claro, que se formam com a língua, com o idioma, com a cultura, e essa cultura tem uma história, tem coisas de mulheres, de homens, de todo mundo. E nós também não tínhamos uma memória de democracia no Paraguai, e não tínhamos essa memória de democracia porque não tínhamos tido democracia no país
antes de 1989, nas eleições mais competitivas da história foram em 1991. Então, isso está muito relacionado de como construímos, e havia muita história militar, é isso que mais relatam, histórias de militares, etc., mas havia outras narrativas de mulheres, sempre contando a admiração pelas mulheres, a residente, como ela ia atrás da guerra da Tríplice Aliança, e depois apareceram outras. Enfim, sinceramente, nós começamos essa formação feminina conquistando coisas e ainda não sabíamos o que estava por trás. Em 1986, o Paraguai ratificou a Convenção CIRAL, da eliminação de qualquer forma de discriminação das mulheres, e ratificaram, porque depois eu fui procurar qual foi o debate no Senado, e acontece que ratificaram porque eles acreditavam que nós estávamos perfeitos, que era uma maravilha, isso era para os países da África e da Ásia. Esse era o argumento deles, mas foi genial. Foi uma construção dos direitos humanos ratificado durante a ditadura. E o que não esperavam é que, em 87, nós tivemos a primeira reunião nacional de mulheres com a nossa igualdade perante a lei, que serviu para tudo aquilo que foi a segunda onda do feminismo no Paraguai, porque a primeira, como em todos os lugares, e acontece que já estávamos progredindo com isso quando... E aqui entra aquela história do por acaso. Uma amiga me liga e diz: eu tenho uma coisa que eu acho que você vai estar interessada e que eu achei na biblioteca da minha mãe. E o que foi que ela achou? Ela encontrou a tese de doutorado de Serafina Dávalos em 87. E acontece que, quando eu não podia nem acreditar, ela falava sobre a mulher como ser biológico, discutia de todas as coisas que tinham a ver com o corpo, com a biologia, e no seguinte capítulo ela falava sobre a escravidão da mulher como não sendo uma coisa natural. Quer dizer, ela começou a colocar natureza, cultura, todo um assunto que depois nós trabalhamos e falamos que é essa perspectiva do gênero, e os elementos desta análise podiam já estar assim. E assim ela analisava o direito, a legislação, civis, penais e etc. E ela, então, entrou num diálogo e a questão política. E foi aí que percebi que muitas vezes que dizíamos que as sufragistas lutaram pelo voto e não tanto o direito a governar, mas haviam sim, porque isso já estava registrado. A questão é a seguinte, e que elas falavam sobre reformas indispensáveis. Isso nos deu umas dicas. Este único livro, e além do mais, nós, quando apresentamos, isso foi na casa da Serafina, fizemos suco à mão, com extrator de suco. E depois, quando começou o ato, nós tínhamos 300 pessoas brigando com a gente, porque nós fizemos uma coisa importante num lugar tão pequeno, porque nós não achávamos que havia tanta gente interessada na recuperação da história. Então, foi uma coisa muito valiosa. E dentro disso, dentro dessa dimensão, acontece que apareceu uma outra coisa que nós não sabíamos, que nós fazemos esses encontros feministas da América Latina e do Caribe, que são uma característica que começou a acontecer no início dos anos 80, de 3 em 3 anos, temos essas reuniões feministas da América Latina e do Caribe. E acontece que, em 1910, tiveram um encontro chamado... está aqui o livro. O primeiro Congresso Internacional Feminino da República Argentina, né? E, inclusive, houve uma coisa muito interessante, porque o presidente da República reuniu algumas senhoras
e tiveram um congresso paralelo naquele mesmo momento. E eu pensei, como Serafina era brilhante, que ela ficou interessada e, finalmente, quando tivemos acesso à documentação, nós encontramos que já estava tudo isso preparado com uma visão mais regional, internacionalista. E ela foi delegada de Uruguai, de Lizárraga, na Espanha, quer dizer, era todo um grupo de coisas e falaram sobre sociologia, direito. E Serafina, ela presidiu a comissão de direito. Agora, elas trabalharam todos os assuntos diferentes, os temas de relevância, até mesmo o suicídio das mulheres trabalhadoras. Quantos feminicídios apareceram nesse momento como suicídio? Mas elas tiveram uma visão mais ampla, um foco mais amplo. Isso era uma coisa completamente nova, era o que aconteceu há 100 anos atrás, mas era novo. Isso nos deu muita força e nós dissemos, temos que achar essas dicas, temos que seguir alguns caminhos. E acontece que eu não sou muito boa para arquivar, eu não sei trabalhar com arquivo, porque eu leio tudo, eu adoro tudo que interessa, tudo que existe, os desenhos, as coisas, eu sou interessada em tudo. Então, tivemos que contratar uma verdadeira historiadora para nos ajudar. E o que nós encontramos? Nós demos umas datas para ela, mas ela achou expressões políticas em 1901, uns protestos políticos diretos, e começamos a pensar. Uma coisa que é muito interessante, no início, todos os fatos que achávamos no início, achávamos as mulheres lutando por outros, porque alguém houve fraude em alguma eleição, porque era o voto cantado, o voto oral em algumas eleições parlamentares, por vários outros motivos. E quando elas se manifestavam, elas eram tratadas como sendo ridículas, ou elas envergonhavam essas mulheres perante as suas famílias. Alguém interferiu, mas tudo bem, eu continuo. Então, este fato foi muito, muito importante. E o que foi que a gente percebeu? A gente achou que elas diziam algumas coisas na história. Por exemplo, elas eram tão especiais que, num grupinho de mulheres, tentaram parar uma guerra civil e falaram para aquele que estava por produzir essa guerra, que depois foi presidente da República através de um golpe, fizeram um discurso que é a razão e não a força que deve prevalecer. Agora, isso se repete. E quando houve guerra, depois da guerra com a Bolívia, em 1936, foi impressionante as cartas que existiam entre as mulheres paraguaias e as bolivianas, que diziam que nunca mais passe a carruagem sangrenta da guerra. E Maria Sade, que dirigia o jornal para as mulheres que trabalham e pensam, ela foi expulsa do país, ela foi exilada, porque naquele momento era tão forte todo esse domínio do nacionalismo militarista que você não podia nem falar que não houvesse guerra, que não queríamos guerra. E isso foi uma coisa notável. E nós encontramos outros momentos, outros períodos pacifistas. Eu queria pedir um favor, que Yola, por favor, me avisa quando está terminando o meu tempo, alguns minutinhos antes, tá? Por favor, porque eu não quero passar do tempo. Sim, você tem 5 minutos mais. Ah, bom. Então, nós temos esse congresso. Agora, eu quero falar através do congresso de 1910. Vocês sabem, no final das contas, eles fizeram uma sugestão de que em 3 anos mais iam se reunir novamente. Agora, no Chile. Quer dizer, estavam pensando, como temos hoje em dia, né? Toda essa questão das reuniões, encontros feministas da América Latina e do Caribe já nasceu de forma de semente, todos os debates. E quando a nossa consciência se forma, na realidade, com diversas expressões das mulheres,
e com crenças, e às vezes até superstições, e até às vezes com religiosidade. Por exemplo, eu gosto muito mais da literatura. A literatura é importante, e grandes mulheres fizeram isso, literatura ou produção simbólica de vários tipos diferentes. Então, é toda uma narração muito bonita, porque havia um grande poder de uma mulher que era companheira de quem governava o país. Então, ela queria que todas fossem para a sua festa. E as que estavam em oposição não queriam ir. Então a vovó pede para a Virgem da Misericórdia, que a escritora chamava Teresa Lamas, e ela pede, quer dizer, a avó das meninas que não queriam ir e da senhora que não queria ir para a festa, de Madame Lynch, que morram. Quer dizer, a única coisa que a salvou foi a morte da avó. É fascinante, de verdade. Enfim. Então, ela decide isso e suas netas não foram para a festa. Isso me lembrou, porque na ditadura a gente ia para um símbolo de levantar a cabeça, de dizer que para você receber o diploma, esse tipo de questão simbólica. Agora, eu acho que a área em que as melhores mulheres estiveram presentes, inclusive as que renovaram, porque aqui no Paraguai aconteceu um fenômeno importante, por exemplo, nas artes visuais, foram mulheres as que fizeram. Tinha um homem também com elas, mas o grupo era principalmente de mulheres. E elas são as que renovaram as artes visuais nos anos 50, 60, pela primeira vez, e tiveram um lugar, e ao mesmo tempo eram docentes, quer dizer, eram pesquisadoras, e a Dona Josefina Pella foi a poeta mais ampla que recuperou uma coisa que nunca havia sido recuperada anteriormente, que era a história dos afrodescendentes no Paraguai. O livro se chamava Hermanos Negros, Irmãos Negros, com todas as contribuições que estavam silenciadas antes. Então, a verdade é que, em cada área, fomos achando as sindicalistas, as caramelheiras, mas vocês sabem o que é? Uma coisa que, para mim, é muito dura, os direitos de igualdade das trabalhadoras domésticas, que são direitos somente deste século XXI. E aí só é que o principal trabalho das mulheres jovens, pobres, com baixo nível de educação, e acontece que o Estado, com os sindicatos, muitas vezes assinavam uma jornada de 8 horas em 1936, mas dizem que isso se aplica para todo mundo, mas não para as trabalhadoras domésticas. Quer dizer, é uma história. O grupo de 54, a Cláudia está colocando aqui. Então, essas coisas são notáveis, importantes, porque a igualdade legal foi uma coisa que lutaram por ela. E a última coisa que eu queria falar é sobre o debate das cotas. As cotas, na verdade, são medidas no artigo 4.1 do Senado, de medidas para acelerar a igualdade de direito. São pensadas assim. Essa é uma das medidas. Acontece que isso nasceu na América Latina, porque aplicaram esse tipo de medidas como voluntárias dos partidos, mas o primeiro país do mundo que aprovou por lei foi a Argentina, né? Então, há muita liberdade e é uma espécie de criação coletiva. Isso também aconteceu com a paridade, porque, vejam bem, as mulheres europeias, em 92, se reúnem em Atenas e falam de paridade, de alternância, na verdade, 1 a 1, 50%, 1 a 1. Agora, isso se aprova no Equador e depois na Bolívia. E na Bolívia começam a brincar com isso, dizendo, não, dessa forma a gente não vai chegar aos 50%. Tem que haver outro mecanismo além desse, porque é claro que os grandes princípios aterrissam somente quando tiverem um mecanismo adequado, não é? Então,
eles acharam, quer dizer, eles falaram que precisa também de ter o topo da lista. Tem que ser 50% mulher, 50% mulher, dos que se apresentam como candidatos. Isso nas organizações políticas. Então, isso aqui é muito interessante, porque nós não temos a intenção hoje de ser Voltaire ou Rousseau, mas nós adoramos a possibilidade de fazer essa criação e transformação coletiva que nós temos. E neste momento já podemos dizer que são 11 países com leis de paridade, dois com um regulamento não muito bom, um que não foi implementado, que só agora o Peru vai fazer. O Chile não tem a lei eleitoral, mas vai ter a igualdade de resultado na Constituinte. E acontece que, além disso, a Colômbia, quer dizer, são 11 de 18 países latino-americanos, da América Latina. E eu acredito que agora seja um momento muito importante e que os ataques tão fortes que recebemos por ideologia de gênero, enfim, tudo tem que ser retomado, salvo. E às vezes fazemos um por um e às vezes esquecemos de novo, porque a memória é seletiva. Vocês sabem que quando eu tive esse livro da Serafina, eu falei para minha mãe: você não sabia da Serafina, não conhecia a Serafina? Ela disse: é claro que sim. E aí ela começou a me contar, mas antes disso ela nunca tinha falado sobre ela. Então não é só uma conspiração, é as formas que nós temos de passar, de transmitir a memória. Agora, a memória com relação à nossa própria identidade. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês.